Olá, aluna! Eu sou a professora Luana da Costa Leão, mestre em Direito Negocial, professora de disciplinas jurídicas e advogada. Nesse momento, nós estudamos em conjunto a disciplina de Direito Civil Obrigações, também chamada de Direito Obrigacional. O enfoque dessa disciplina é estudar um item, uma parcela do direito civil que trata sobre as obrigações. Nós vimos que as obrigações são constituídas por pelo menos 3 elementos. E aqui nós temos elemento subjetivo, um sujeito ativo, um sujeito passivo, credor e devedor, que estão unidos por um vínculo jurídico. Esse vínculo jurídico pode decorrer da manifestação de vontade, como nos contratos, por exemplo, pode decorrer dos atos ilícitos, advindo daí o direito de reparação, de indenização. E as obrigações também possuem como elemento constitutivo a prestação, ou seja, o objeto, o conteúdo desta relação obrigacional. E a depender de qual seja o conteúdo desta relação obrigacional, nós podemos classificar as obrigações em obrigações de dar, em obrigações de fazer e também em obrigações de não fazer. A classificação de cada uma dessas espécies do direito obrigacional atrai um regramento bastante específico sobre direitos e deveres entre credor e devedor e também sobre a possibilidade de cumprimento forçado, de execução das obrigações em caso de inadimplemento, em caso de descumprimento. Vamos começar a nossa aula contextualizando alguns dos principais assuntos que vão ser objeto na nossa discussão de hoje. Vejam no quadro que nesse momento nós falamos em relações jurídicas que dão origem a direitos obrigacionais. É através do direito obrigacional que o credor passa a ter a incumbência, passa a ter a atribuição da possibilidade de exigir do devedor uma determinada prestação, um determinado comportamento. Passamos aqui também pelos elementos constitutivos dessa obrigação. E na aula de hoje, o nosso enfoque vai ser especialmente no conteúdo, no centro dessa relação obrigacional. Em atenção a tudo isso, nós falamos na relevância do direito obrigacional. Isso porque o direito obrigacional, ele vai desenvolver, ele vai representar um importante aspecto da nossa vida social. Isso porque todo o nosso modelo social, nosso modelo cultural, nosso modelo de relações entre as pessoas é baseado com base do ponto de vista obrigacional, ou seja, atribuindo direitos e deveres recíprocos através de um liame jurídico, seja em decorrência da lei, seja em decorrência de manifestação de vontade através dos contratos, mas em geral todas as pessoas já tiveram um vínculo obrigacional, de natureza real, de natureza pessoal, de natureza estritamente patrimonial, mas contrair obrigações e direitos faz parte da nossa vivência. E a natureza dessas obrigações que a gente vai contraindo ao longo da vida vai diferenciar qual é o regramento jurídico sobre elas. Vamos iniciar o nosso estudo especialmente com algumas espécies, com algumas classificações sobre as obrigações. As obrigações de fazer são obrigações positivas, ou seja, tem como conteúdo a exigência, a solicitação em relação ao devedor de um comportamento, de um serviço humano, de uma conduta. Por isso, nós a classificamos como obrigações positivas, porque existe uma prestação que se espera do devedor e essa prestação consiste na execução, no desempenho de uma função, de um serviço, de uma determinada conduta. Vamos acompanhar através do nosso material no quadro que quando nós falamos das obrigações de fazer, um item importante do nosso estudo diz respeito ao inadimplemento. Inadimplemento é sinônimo de descumprimento. Nesse caso, nós temos alguém que está descumprindo o vínculo obrigacional. Vejam que o regramento que nós temos é que é possível que essa prestação se torne impossível sem culpa do devedor ou ainda por culpa do devedor.
Nesse caso, é possível a gente admitir o cumprimento posterior da obrigação ou, inclusive, a recusa. Vejam, portanto, que nós temos que refletir, que conhecer as possibilidades sobre o caso de inadimplemento da obrigação. Ou porque essa obrigação que esse devedor assumiu se tornou impossível, ou por culpa dele, ou sem culpa, mas tudo isso atrai um regramento jurídico bastante específico. Porque diferente das obrigações de dar, nós não temos aqui uma coisa que podemos solicitar a entrega, um bem que podemos solicitar o domínio, a posse ou a detenção. Aqui nós temos uma conduta humana e o nosso Código Civil faz algumas limitações sobre como eu posso exigir o cumprimento desse conteúdo obrigacional, como eu posso solicitar ao meu devedor que ele de fato efetue a prestação na qual ele se obrigou através do nosso vínculo. Vamos acompanhar através do nosso material que nesses casos, existe a possibilidade de uma execução específica, quando nós estivermos diante das obrigações fungíveis, ou seja, aquelas obrigações em que não é relevante, não é importante a pessoa do devedor, características ou atributos pessoais. Vejam que no artigo 249 do Código Civil, nós temos a seguinte disposição: se o fato puder ser executado por terceiro, será livre ao credor mandá-lo executar à custa do devedor. Vejam, portanto, que o inadimplemento das obrigações de fazer implica na responsabilidade que o devedor tem de arcar com os custos do cumprimento obrigacional, havendo recusa ou mora deste, sem prejuízo da indenização cabível. No parágrafo único, o Código Civil vai disciplinar o que fazer em casos em que o cumprimento da obrigação se torna urgente. Vejam, em caso de urgência, pode o credor, independente de autorização judicial, executar ou mandar executar o fato, sendo depois ressarcido. Portanto, quando nós falamos em execução específica e fungibilidade, nós precisamos lembrar que aqui nós estamos tratando de uma obrigação que não é personalíssima, ou seja, que não está levando em conta atributos e características pessoais deste devedor. E, portanto, nesse caso, para o credor, o que importa é a satisfação da sua obrigação, não sendo relevante se ela de fato vai ser feita por este devedor que deu origem ao vínculo obrigacional ou por um terceiro. Sendo por um terceiro, no caso de inadimplemento, o credor passa a ter a possibilidade de restituição, de ressarcimento, ou seja, o custo que ele teve para que essa obrigação fosse cumprida por um terceiro, passa a ser de responsabilidade do devedor, porque é esse devedor que dá origem a essa despesa, que dá origem a esse custo. Vejam, obviamente, que se o devedor tivesse cumprido a obrigação nos termos em que ela foi pactuada, o credor não teria a necessidade de ter a despesa com um terceiro, não teria por que pedir ressarcimento, pedir restituição. Vejam que nesse caso nós estamos tratando, portanto, de uma execução específica. Eu quero o cumprimento dessa prestação, dessa obrigação de fazer, não importa para mim, credor, se isso vai ser feito, se essa prestação vai ser executada por esse devedor, por quem eu me uni, eu me vinculei originalmente ou por um terceiro. O que me interessa é a satisfação da prestação. Obviamente que para evitar enriquecimento ilícito por parte do devedor, nós temos ele como tendo como consequência desse inadimplemento, desse descumprimento, a obrigação de ressarcimento, de indenização. Motivo pelo qual aqui o credor deve guardar os comprovantes destas despesas, desse custo que ele teve para cumprir a obrigação, para que ele possa fazer jus ao ressarcimento, para que ele possa solicitar que o devedor indenize, recomponha o patrimônio que ele teve dispensado.
Uma outra opção que nós vamos acompanhar e conhecer através do nosso material é a possibilidade de indenização em perdas e danos. Vejam que essa possibilidade o Código Civil já apresenta tanto para as obrigações fungíveis quanto para as obrigações infungíveis. E antes de conhecer qual é essa possibilidade, vamos relembrar que nas obrigações infungíveis eu estou tratando de uma obrigação que é personalíssima e que, portanto, leva em conta atributos e características do credor, do devedor, de modo que ao credor a obrigação só será satisfeita por este devedor. Portanto, nós não vamos cogitar, nós não vamos suscitar a possibilidade de que um terceiro cumpra essa obrigação. Imagine que você está contratando, por exemplo, um show do Roberto Carlos. Essa é uma obrigação de fazer. Existe um credor, existe um devedor, existe um vínculo jurídico e existe uma prestação. A prestação consiste em uma obrigação de fazer. Você espera uma conduta humana, um comportamento. Não adianta o Roberto Carlos mandar um substituto, mandar outra pessoa para cumprir a obrigação. Porque o que levou esse credor a estabelecer esse vínculo obrigacional é justamente quem é este devedor. Quais são as características que ele tem? Qual é o domínio que ele tem de uma técnica? Qual é a valorização de arte que ele tem? Então, a obrigação, o adimplemento, só pode ser feito pelo devedor original. Nós não vamos cogitar aqui a possibilidade de um terceiro cumprindo a obrigação, satisfazendo a prestação e o credor sendo indenizado, porque para essas obrigações isso não faz sentido. E nesse caso, vamos voltar ao nosso material, nós temos o Código Civil explicando o Código Civil, disciplinando qual é a consequência disso. Nesse caso, sempre será possível optar pela conversão da obrigação em perdas e danos, caso a inadimplência do devedor decorra de culpa da sua parte. Aqui nós também temos como elemento a culpa do devedor. E quando nós falamos em perdas e danos, nós precisamos ter em mente dois conceitos. Primeiro, toda obrigação foi pactuada, toda obrigação existe para ser cumprida. É claro que o Código Civil, fazendo uso do critério de previsibilidade, vai disciplinar quais são as consequências do inadimplemento, ou seja, o que acontece do ponto de vista jurídico quando essa obrigação não é cumprida, quando eu tenho descumprimento de uma obrigação. Mas a obrigação é concebida, ela tem origem para que ela seja cumprida. Isso significa que essa indenização por perdas e danos, que essa reparação que o credor pode solicitar, ela é um plano B, ela é uma segunda opção. A primeira opção é e será sempre o cumprimento da relação obrigacional. Uma segunda regra que nós precisamos ter em mente quando nós falamos em perdas e danos é que aqui eu preciso de demonstração de prejuízo, ou seja, a falta do cumprimento dessa obrigação, o inadimplemento dessa prestação a que o devedor tinha manifestado, tinha se comprometido, ocasiona que tipo de prejuízo? Vejam, eu vendi lá ingressos para o show do Roberto Carlos e agora eu preciso devolver o dinheiro para essas pessoas porque ele não veio, porque ele não cumpriu a sua obrigação. Então, a indenização de perdas e danos, ela leva em conta o efetivo prejuízo que o credor teve em razão, como justificativa da inadimplência, do descumprimento por parte do devedor. E nesse caso, como não é possível solicitar que um terceiro cumpra a obrigação, porque ela é personalíssima, porque ela é uma obrigação infungível, nós precisamos aventar, então nós precisamos conhecer a possibilidade de indenização por perdas e danos, lembrando sempre do critério de demonstração do efetivo prejuízo. Vamos verificar no quadro que quando nós tratamos de indenização por perdas e danos, nós temos uma regra bastante específica no Código Civil e que nós não podemos deixar de estudar. Vejam que no artigo 247 do Código Civil, nós vamos ter uma regra sobre qual é o limite para o cumprimento, para a exigência do cumprimento obrigacional.
No 247, vejam, incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recusar a prestação a ele só imposta ou por ele só exequível. Aqui nós estamos necessariamente falando, então, das obrigações personalíssimas, porque somente esse devedor pode executar. Nesses casos, nós não temos condições de constranger fisicamente o devedor para a execução da obrigação. E por que isso acontece? De onde vem essa impossibilidade? De uma barreira que o direito civil e que o direito privado como um todo criou, que é a barreira da responsabilidade patrimonial. Isso significa que as obrigações do direito civil, as relações jurídicas do direito civil vão ter como respaldo de cumprimento, ou seja, vão ter como garantia, digamos assim, apenas o patrimônio do devedor. Nós não tratamos em direito obrigacional, nas obrigações de fazer, de uma responsabilidade pessoal do devedor. A responsabilidade pessoal do devedor é um tema que, do ponto de vista jurídico, nós vamos estudar com mais ênfase no direito penal. Porque no direito penal, além de eventual responsabilidade patrimonial pela multa, nós temos uma responsabilidade que é pessoal, que atinge diretamente a pessoa do condenado e a sua responsabilização. Do ponto de vista do direito civil, isso não faz sentido, porque nós não temos a possibilidade de uma responsabilidade que seja pessoal, por conta desse dispositivo do Código Civil que está afastando. Isso significa que a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação, que é do devedor, vai encontrar como garantia o seu patrimônio, jamais a sua pessoa. E é em razão disso que, a depender do volume do seu negócio, que a depender da natureza substancial, de um relevante valor que essa obrigação esteja movimentando, as partes que estão interessadas nesse vínculo vão exigir comprovação de patrimônio. Olha, eu estou disposta a alugar a minha casa para que você resida aqui, mas eu quero que você me dê um imóvel em garantia. Eu quero saber qual é o seu rendimento para aferir se você é capaz de suportar esse custo. Porque caso você não seja, caso haja o inadimplemento da obrigação, eu só vou encontrar formas de executar, de cumprir essa obrigação através do seu patrimônio, porque esse é um limite específico que o direito privado impõe e, consequentemente, o direito obrigacional. Quando nós falamos nas obrigações de não fazer, nós estamos tratando necessariamente de uma obrigação de abstenção, de omissão. O que isso significa? Isso significa que, do ponto de vista do direito obrigacional, eu posso exigir das partes que estão vinculadas, do devedor, algumas modalidades de obrigação. Eu posso exigir, portanto, a entrega ou a restituição de uma coisa que se faz nas obrigações de dar. Eu posso exigir um determinado comportamento, uma determinada conduta, um determinado serviço ao devedor, coisa que se faz a partir das obrigações de fazer. E eu posso determinar, eu posso estipular no vínculo obrigacional uma abstenção, uma omissão para o devedor. Eu quero, portanto, que esse devedor se abstenha da prática de determinado comportamento, se abstenha de falar sobre determinado assunto, de ter determinado comportamento ao público, de construir em determinado imóvel, porque isso pode afetar o meu comércio, de empreender em determinado ramo, porque isso pode afetar a minha empresa. São obrigações negativas porque vão impor uma abstenção. Vamos acompanhar através do nosso material que, tratando das obrigações de não fazer, o principal
E o primeiro objeto do nosso estudo tem que necessariamente ser o seu conceito. Vejam, a obrigação de não fazer ou a obrigação negativa impõe ao devedor um dever de abstenção, o de não praticar um ato que poderia livremente fazer se não estivesse obrigado. Vejam que no conceito do direito obrigacional, das obrigações de não fazer, dessa obrigação negativa, nós temos a ideia de que livremente, ou seja, sem o vínculo obrigacional, o devedor poderia, sem problemas nenhum, adotar este comportamento, adotar essa conduta. O que ele faz é, através do vínculo que ele está estabelecendo com o credor, ele está impondo para si, em razão do direito obrigacional, em razão do vínculo obrigacional, essa abstenção, da qual até então ele era livremente para praticar. Nós não falamos aqui em obrigações ilícitas, ou seja, em obrigações que já são proibidas por lei. O nosso foco aqui é comportamentos e condutas que sejam plenamente permitidos por lei, ou seja, que não estejam proibidos e que vão sofrer uma restrição em razão do direito obrigacional, em razão de um vínculo específico próprio do direito das obrigações. Vamos verificar no quadro um exemplo sobre como as obrigações de não fazer podem se materializar. Lembrando que toda obrigação tem, portanto, um interesse, e nas obrigações de fazer não é diferente. Veja um exemplo do adquirente que se obriga a não construir no terreno adquirido do prédio por certa altura, ou seja, eu, credor, não quero ter a minha vista inviabilizada ou diminuída em razão de uma construção posterior. Então, eu vou estabelecer um vínculo obrigacional para impedir que isso aconteça. Ou a cabeleireira alienante que se obriga a não abrir outro salão de beleza no mesmo bairro, ou seja, está se obrigando, está impondo a abstenção de fazer concorrência. É possível? É possível. Vejam que a lei não faz nenhuma proibição sobre isso, mas essa determinada obrigação pode dar origem para isso. E quando nós falamos em obrigação de não fazer, algo que é importante do ponto de vista jurídico é como lidar com esse descumprimento. Quando nós falamos das obrigações de dar e nós estudamos o inadimplemento dessa modalidade obrigacional, nós vimos que existe a possibilidade da tomada do bem, ou seja, o bem que é objeto, que seria entregue, que seria restituído, passa a ser de titularidade do credor em razão do cumprimento forçado da obrigação. Quando nós falamos das obrigações de fazer, nós também conhecemos duas regras sobre como esse cumprimento se dá. A primeira regra diz respeito às obrigações fungíveis, ou seja, aquelas obrigações em que não importa quem vai cumprir a obrigação, interessa para o credor a satisfação da prestação. E nesse caso, nós temos a possibilidade, em caso de inadimplemento, em caso de descumprimento, do credor fazendo às suas custas o cumprimento obrigacional por um terceiro e exigindo ressarcimento, exigindo a restituição do prejuízo que ele teve. Nas obrigações, obviamente, em que isso não for possível, por se tratarem de obrigações personalíssimas, situações em que atributos e a condição pessoal do devedor foi levado em conta, de modo que para o credor não interessa que outra pessoa venha cumprir a obrigação. E nesse caso específico, nós temos a possibilidade de converter essa obrigação em perdas e danos, em indenização dos prejuízos que esse credor tenha tido em razão do inadimplemento, em razão do descumprimento. Para as obrigações de não fazer, para essas obrigações que impõem abstenção, obrigações negativas, o Código Civil também vai apresentar uma regra específica para o inadimplemento. Vamos verificar no quadro que a regra para o inadimplemento das obrigações de não fazer está contida no artigo 251 do Código Civil, que dispõe: praticado pelo devedor o ato cuja abstenção se obriga, o credor pode exigir dele que o desfaça,
sob pena de se desfazer à sua custa, ressarcindo o culpado perdas e danos. Vejam que, por exemplo, no caso de você está impossibilitado de construir determinado imóvel em determinada altura para não inviabilizar a minha vista, não inviabilizar a paisagem que eu tenho do meu imóvel. Isso constitui uma obrigação de não fazer. Livremente, o devedor não tem nenhum empecilho, não tem nenhum obstáculo para isso. Mas, em razão do vínculo obrigacional, esse vínculo passa, esse obstáculo, esse limite passa a existir. Descumprindo essa obrigação, ou seja, efetuando a construção que ele tinha se obrigado a se abster, nós temos a possibilidade do credor desfazer essa obrigação à sua custa, ou a determinação de que o próprio devedor desfaça. Nem sempre isso é possível, a depender da natureza desta obrigação, dessa abstenção, e é por conta disso que o Código Civil vai especificar também a possibilidade de indenização em perdas e danos. Vamos acompanhar no quadro que, também relacionado às obrigações de não fazer, existe uma possibilidade disposta lá no artigo 250, que é a possibilidade de extinção da obrigação. A extinção da obrigação de não fazer vai se dar quando se torne impossível abster-se do ato a que se obrigou a não praticar. O artigo 250, portanto, está tratando da extinção das obrigações. E essa obrigação específica vai se extinguir necessariamente quando o devedor não tiver mais condições de suportar, não tiver mais condições de cumprir essa abstenção a que ele havia se obrigado, a que ele havia se vinculado em relação ao credor. As obrigações alternativas são uma espécie de obrigação bastante específica e que vai se diferenciar quanto ao seu conteúdo. Nas obrigações alternativas, o conteúdo obrigacional ainda não está perfeitamente definido, ou seja, ainda existe uma margem de escolha sobre como a prestação obrigacional efetivamente será realizada, sobre como o cumprimento obrigacional se dará. E essas obrigações alternativas, portanto, possuem um regramento específico em razão desse critério de escolha, dessa necessidade de um outro elemento, de um outro momento para definir a prestação dessa obrigação, para definir como essa obrigação vai ser cumprida. Vamos verificar no quadro que, em relação às obrigações alternativas, o conceito de obrigação alternativa é aquela em que se compreende dois ou mais objetos, extingue-se com a prestação de apenas um. Vejam que nas obrigações alternativas, portanto, o conteúdo obrigacional prevê mais de um objeto, mas o devedor executando, satisfazendo a obrigação apenas em relação a um deles, já tem como cumprida a obrigação, já tem como satisfeito aquele determinado vínculo. Por isso, elas são chamadas de obrigações alternativas, porque elas conferem ao devedor a alternativa sobre como se dará o cumprimento, como se dará o adimplemento dessa obrigação. E quando nós falamos nessas alternativas, nós precisamos pensar em um regramento sobre o critério de escolha. Vamos acompanhar no quadro que, em relação ao critério de escolha, nas obrigações alternativas, nós falamos em ato de escolha. E esse ato de escolha pressupõe condições de ser cumprida depois de definido o objeto a ser prestado. A definição de qual vai ser o conteúdo dessa prestação dentre as alternativas que as partes impuseram é o que nós chamamos de ato de escolha. É o momento de definição de qual efetivamente será a prestação a ser cumprida, a ser executada. Além do ato de escolha, nós precisamos e temos disciplina específica também sobre a quem incumbe essa escolha. E nesse caso, o Código Civil vai apresentar duas regras. A primeira regra, que é basicamente uma regra fundamental quando nós falamos em obrigação ou quando nós falamos em contratos, diz respeito à vontade das partes. Ou seja, esse liame, esse vínculo jurídico que uniu credor e devedor,
pode, através da autonomia privada, através da manifestação de vontade, determinar quem está incumbido de fazer a escolha sobre, dentre aquelas obrigações alternativas, qual delas efetivamente implicará o cumprimento, a satisfação dessa obrigação. Agora, vamos acompanhar no quadro que o Código Civil também nos apresenta uma possibilidade no caso de silêncio, ou seja, na falta de estipulação sobre a quem incumbe essa vontade, nós vamos admitir uma presunção legal de que essa escolha é a escolha do devedor, ou seja, que incumbe a ele escolher, determinar entre as alternativas da obrigação, daquele conteúdo obrigacional, qual delas efetivamente será utilizada para satisfação da obrigação, qual delas é que vai constituir a prestação que dá causa ao adimplemento, à execução, ao cumprimento da obrigação. De modo que, portanto, nas obrigações alternativas, as partes podem determinar a quem incumbe essa escolha, em respeito aqui à autonomia privada que as partes têm, e que é, obviamente, um critério do direito obrigacional, e as partes também, em caso de silêncio, vão adotar a presunção legal, a presunção que o Código Civil apresenta, atribuindo esse ato de escolha ao devedor. A atribuição desse ato de escolha ao devedor não é por acaso, não é sem fundamento. Vejam que é o devedor quem vai cumprir a prestação. Então, é ele o mais interessado em definir, em efetivar qual será a obrigação que vai ser objeto do cumprimento. Dentre as prestações que foram ali apresentadas como alternativas, qual delas é a que vai justificar a extinção, o adimplemento da obrigação? Vamos verificar no quadro também que quando nós tratamos nas obrigações alternativas, existe um momento determinado que é o momento da concentração. Cientificada a escolha, dá-se a concentração, ficando determinado de modo definitivo, sem a possibilidade de retratação unilateral, o objeto da obrigação. Vejam, portanto, que quando nós tratamos de obrigações alternativas, nós estamos falando de uma obrigação, de um conteúdo obrigacional que pode se dar sobre mais de um objeto, sobre mais de uma prestação. Mas existe o ato de escolha que no silêncio é garantido, é conferido ao devedor para que essa escolha seja feita, e o devedor, fazendo uso dessa prerrogativa, fixando o momento da concentração, vai definir qual é, de fato, a prestação que vai ser utilizada para satisfazer a obrigação. E determinado, ou seja, atingida a concentração, nós temos aqui a impossibilidade de arrependimento, de modo que o devedor, portanto, não poderá fazer uma outra escolha, não terá um outro momento para exercer a prerrogativa, o poder do ato de escolha. Vamos acompanhar através do nosso material no quadro também que o Código Civil vai especificar condições, ou seja, vai especificar regras para disciplinar a impossibilidade das prestações. Vejam que no artigo 254 do Código Civil, o direito obrigacional está nos apresentando a seguinte regra: se, por culpa do devedor, não se puder cumprir nenhuma das prestações, não competindo ao credor a escolha, ficará aquele obrigado a pagar o valor que por último se impossibilitou, mais perdas e danos que o caso determinar. Essa impossibilidade de cumprimento das obrigações também é o que vai definir a possibilidade, é o que vai definir que o credor não tem, que o credor, então, portanto, não tendo o direito de escolha, tem a possibilidade de exigir o pagamento desse valor. O artigo 255 do Código Civil, ainda falando sobre essa impossibilidade das prestações, vai especificar que quando a escolha couber ao credor, diferente do artigo 254 que nós estudamos agora, uma das prestações se tornar impossível por culpa do devedor, o credor terá o direito de exigir a prestação subsistente ou o valor da outra.
com perdas e danos. Se por culpa do devedor ambas as prestações se tornarem inexequíveis, poderá o credor reclamar o preço de qualquer das duas, além da indenização de perdas e danos. Vejam que, quando o credor é incumbido dessa escolha, essa incumbência, esse poder precisa ser efetivamente respeitado. E respeitar esse poder significa que, mesmo que havendo mais de uma obrigação, uma delas subsistir, ou seja, uma delas ainda puder ser cumprida, esse credor não pode ser privado desse ato de escolha. E, em razão disso, nasce a obrigação de perdas e danos. Uma outra classificação do direito obrigacional diz respeito às obrigações divisíveis e às obrigações indivisíveis. E quando nós falamos em divisibilidade e indivisibilidade no direito obrigacional, uma ressalva é importante. A ressalva de que o vínculo obrigacional não se divide, a obrigação não se divide, mas as suas prestações, ou seja, o conteúdo obrigacional, esse sim pode ser divisível e, quando for divisível, também terá um regramento específico. Vamos verificar no quadro que, quando nós tratamos da divisibilidade ou da indivisibilidade, nós estamos tratando da possibilidade de obrigações divisíveis ou indivisíveis que são compostas por uma pluralidade de sujeitos. Quando na obrigação concorrem um só credor e um só devedor, essa é uma obrigação que é única, que é simples. Nada impede, no entanto, uma multiplicidade de sujeitos, mais de um credor, ou seja, a prestação podendo ser exigida por mais de uma pessoa, ou mais de um devedor, mais de alguém obrigado a efetivamente dar cumprimento obrigacional. A partir desse conceito, sobre as obrigações divisíveis e indivisíveis, o Código Civil vai trazer no artigo 257 uma regra específica. Vejam, havendo mais de um devedor ou mais de um credor em obrigação divisível, esta presume-se dividida em obrigações iguais e distintas quanto aos credores e aos devedores. O artigo 257 do Código Civil está tratando da possibilidade de que nós tenhamos uma obrigação que, no entanto, possui mais de um credor ou que, no entanto, possui mais de um devedor. E a depender da natureza dessa obrigação, ou seja, da possibilidade de que essa obrigação seja parcelada igualmente, nós vamos atribuir a cada um dos credores, a cada um dos devedores, uma cota-parte, uma parcela dessa obrigação. Só que nem sempre essa divisibilidade será possível, ou seja, nem sempre o conteúdo, a natureza dessa obrigação permite que eu faça um parcelamento das prestações. E nesse caso, nós estaremos diante das obrigações indivisíveis. Vamos acompanhar através do nosso material que, em relação às obrigações indivisíveis, o artigo 258 vai nos apresentar como ela se dá. Vejam, a obrigação é indivisível quando a prestação tem por objeto uma coisa ou fato não suscetíveis de divisão, por sua natureza, por motivo de ordem econômica ou dada a razão determinante do negócio jurídico. Vejam, portanto, que o artigo 258 do Código Civil está dizendo que nem sempre será possível a gente fazer um parcelamento sobre o conteúdo da obrigação, porque às vezes a natureza ou o aspecto econômico ou as circunstâncias da obrigação não justificam como ela poderia ser parcelada, como ela poderia ser dividida. E aí o Código Civil vai precisar nos apresentar algumas respostas sobre como efetivamente eu posso exigir desses devedores o cumprimento obrigacional, já que eu não posso cobrar de cada um uma parte, uma parcela da obrigação
como nas obrigações divisíveis. Qual é o direito que os credores têm, já que eu não consigo também individualizar a prestação que cabe a cada um deles? Vamos acompanhar através do nosso material que, em relação a essa possibilidade, o Código Civil vai fazer um regramento específico sobre a ocorrência da pluralidade de credores ou da pluralidade de devedores. E ele começa falando no artigo 259 de uma pluralidade de credores. Se havendo, aliás, de uma pluralidade de devedores. Se havendo dois ou mais devedores, a prestação não for divisível, cada um será obrigado pela dívida toda. E parágrafo único, o devedor que paga a dívida subroga-se no direito do credor em relação aos outros cobrigados. O artigo 259, portanto, está tratando do que nós chamamos de solidariedade passiva. Nós vimos que um dos elementos constitutivos do direito obrigacional, do conceito de obrigação, é o elemento subjetivo. É a existência de um credor e a existência de um devedor. O que a solidariedade passiva está nos apresentando é a possibilidade de que esse sujeito passivo, de que esse devedor, seja mais de uma pessoa. E sendo ele mais de uma pessoa, se o bem, se a natureza da obrigação for divisível, eu vou parcelar isso e atribuir a cada devedor uma cota sobre o cumprimento daquela prestação. No entanto, nem sempre isso será viável por conta da possibilidade de que a natureza do bem ou de que condições econômicas impliquem na indivisibilidade da obrigação, na impossibilidade de fazer esse parcelamento, respondendo cada devedor por uma parte. E nesse caso, diante da solidariedade passiva, nós vamos entender que o credor tem a incumbência de exigir o cumprimento daquela prestação obrigacional de todos os devedores ou de qualquer um deles. O credor, portanto, não está obrigado a exigir uma parcela de cumprimento da obrigação de cada um dos credores, ou esperar que eles em conjunto efetivamente demonstrem o cumprimento, a execução da obrigação. Nesse caso, no caso de solidariedade passiva que nós vimos, a alternativa que o Código Civil nos apresenta é que o credor tem a incumbência de cobrar qualquer devedor, de solicitar qualquer devedor em relação ao cumprimento integral da obrigação. E quando nós falamos nessa possibilidade, nós precisamos retomar um conceito lá do direito civil sobre a impossibilidade de enriquecimento ilícito ou de enriquecimento sem causa. Vejam que o nosso ordenamento jurídico civil não permite um enriquecimento à custa de um prejuízo de outro, que é o enriquecimento ilícito, ou o enriquecimento sem uma causa determinada. Por conta disso, este devedor, que estava obrigado a cumprir a integralidade da obrigação, que teve essa exigência por parte do credor e que efetivamente cumpriu a obrigação, vai se subrogar. E subrogar, de modo bastante simples no direito civil, quer dizer substituir. Esse devedor que fez o pagamento integral da obrigação, que adimpliu a obrigação como um todo, passa agora a ter os mesmos direitos que o credor teria, ou seja, o direito de exigir dos demais devedores o cumprimento daquela obrigação. É claro que, sendo ele devedor, ele vai precisar fazer o abatimento da sua parcela de responsabilidade dentro dessa obrigação, mas em relação aos demais ele está subrogado. Ele substitui agora a posição que o credor tinha dentro dessa relação obrigacional. Além da pluralidade de devedores, nada impede uma pluralidade de credores. E para isso o Código Civil também vai apresentar um regramento específico. Vamos acompanhar no quadro que o regramento para pluralidade de credores, ou também chamada de solidariedade ativa, vai encontrar respaldo
do ponto de vista no Código Civil, a partir do artigo 260. Vejam, o artigo 260 tem a disposição de que, se a pluralidade for de credores, poderá cada um destes exigir a dívida por inteiro, mas o devedor ou devedores se desobrigarão pagando a todos conjuntamente, a um, dando a este caução, ratificação dos outros credores. Vejam que nesse caso, quando eu tenho um devedor diante de vários credores que podem solicitar o cumprimento da obrigação, e a obrigação aqui for uma obrigação indivisível, o devedor vai se desonerar dessa obrigação, ou seja, vai se ver livre do ônus dessa obrigação, quando ele satisfizer essa prestação a todos em conjunto ou a qualquer um dos credores. E esse credor que recebeu o cumprimento obrigacional por inteiro, de forma integral, ele passa a dar caução aos demais, porque ele também não pode fazer uso, não pode tornar o cumprimento da obrigação como objeto do enriquecimento ilícito, ou seja, não pode transformar aquele cumprimento obrigacional de uma obrigação que é indivisível e que conta com vários credores, a possibilidade de tirar uma vantagem em prejuízo dos demais. Por isso nasce essa responsabilidade da caução em relação a este credor. Mas o devedor, no caso da solidariedade ativa, não precisa buscar a cada um dos credores, basta que ele cumpra apenas em relação a um. Isso nos casos das obrigações indivisíveis, ou seja, situações em que a natureza e a circunstância dessa obrigação não permite um fracionamento, um parcelamento, a atribuição de cota-parte, tanto para credor quanto para devedor. Quando isso for possível, diante das obrigações divisíveis, nós temos uma responsabilidade, uma incumbência de cobrança por parte do credor que é diferida, que é avaliada cabeça a cabeça, credor por credor. Quando isso não for possível, é que nós vamos conceber a possibilidade de que um único credor receba o cumprimento da prestação e preste caução aos demais em relação a isso. Ao tratar das obrigações solidárias e sabendo da possibilidade de uma pluralidade de credores e de devedores, nascem algumas regras específicas sobre como isso se organiza, sobre como isso se materializa do ponto de vista do direito obrigacional. Vamos acompanhar no quadro que uma dessas primeiras regras é o conceito propriamente de solidariedade, que está no artigo 264. Vejam, a solidariedade, quando na mesma obrigação concorrem um credor, na mesma obrigação de um credor ou mais de um devedor, cada um com direito ou obrigado à dívida toda. Circunstância, portanto, em que o devedor, no artigo 264, está obrigado à dívida toda, ou o credor está beneficiado também pela dívida toda. Esse conceito de solidariedade vai se dividir em solidariedade ativa, ou seja, quando a relação jurídica de pluralidade for entre credores, e também em solidariedade passiva, quando a ocorrência de pluralidade se der em relação aos devedores. E nesse caso, cada um tem o dever de prestar a dívida toda. Lembrando aqui que nós temos a hipótese e a possibilidade de subrogação, de substituição da posição deste devedor que efetuou o cumprimento, o pagamento da dívida toda, no lugar que antes era ocupado pelo credor, em razão da impossibilidade de enriquecimento ilícito. As obrigações também podem ser classificadas quanto ao seu resultado. E quando nós falamos em resultado das obrigações, nós estamos tratando de qual é o objetivo, qual é a finalidade desta relação obrigacional. E nesse caso, nós podemos também ter algumas espécies de resultado, ou seja, qual é o compromisso que o devedor assume com o credor
dentro dessa obrigação. No que ele está obrigado, em que consiste a sua prestação. Vamos acompanhar no nosso material no quadro que dentro dessa classificação, a primeira classificação é relativa às obrigações de meio. Vejam, as obrigações são de meio quando o devedor promete empregar conhecimentos e meios técnicos para a obtenção de um determinado resultado. No entanto, esse devedor, ele não está comprometido, ele não está vinculado necessariamente com esse resultado. Vejam que aqui o conteúdo do direito obrigacional é de meio porque ele vai empregar os meios, porque ele vai intentar chegar ao resultado, mas ele não se compromete com o resultado. As obrigações de meio têm como maior exemplo e próximo do nosso conteúdo a obrigação que o advogado assume em relação ao seu cliente. Não é possível prometer o resultado da ação exituosa, da sentença de procedência, da indenização ganha, mas é possível se comprometer a um trabalho que faz parte do acesso à justiça, comprometido com esta finalidade. Nós temos aqui, portanto, estamos diante de uma obrigação que é uma obrigação de meio. No entanto, além das obrigações de meio, existem as obrigações de resultado. Vamos ao quadro acompanhar que as obrigações de resultado se manifestam quando o devedor só vai se exonerar, ou seja, o devedor só está definitivamente livre dessa obrigação através do resultado, quando o resultado é alcançado. Além das obrigações de resultado, nós temos também as obrigações de garantia. Nas obrigações de garantia, o objetivo desse conteúdo, dessa relação obrigacional, é eliminar o risco que pesa sobre o credor e suas consequências. Embora este não se verifique, o simples fato do devedor assumi-lo representa o adimplemento da obrigação. Nas obrigações de garantia, portanto, nós não falamos em obrigações de resultado nem de meio, mas aqui nós temos uma obrigação ligada à cautela do devedor em relação a um determinado bem, em relação a uma determinada circunstância diretamente ligada ao credor. Nós não poderíamos estudar comprometidamente o direito obrigacional sem passar pela execução das obrigações. Isso porque a finalidade de toda e qualquer obrigação é efetivamente ser cumprida, ser executada, é o adimplemento. E o Código Civil também vai se preocupar com algumas regras jurídicas sobre a execução das obrigações. Vamos acompanhar através do nosso material que essas obrigações, que a execução das obrigações pode se dar de maneira instantânea ou momentânea. Nesse caso, a obrigação se consuma em um só ato, ou seja, ela é cumprida imediatamente, como no caso da compra e venda à vista. Além das obrigações instantâneas ou momentâneas, uma outra possibilidade é a obrigação diferida. No caso da obrigação diferida, esse cumprimento, essa satisfação da obrigação também vai se dar em um único ato. A diferença é que isso não é instantâneo ou momentâneo. O momento de adimplemento, o momento de cumprir essa obrigação é um momento futuro. Esse é um exemplo da compra a prazo, ou seja, eu só vou efetuar o adimplemento dessa prestação no termo, na data de vencimento em que nós estamos estipulando. Ela vai ser cumprida de uma única vez, mas não será no momento presente. Nós estamos fixando um termo, nós estamos estabelecendo um vencimento para essa determinada obrigação. Nesse caso, nós estamos diante das obrigações diferidas. Além disso, além das obrigações instantâneas ou momentâneas e das obrigações diferidas, vamos acompanhar através do nosso material que existe também uma obrigação que pode ser dita de obrigação continuada.
Nas obrigações continuadas, o peculiar é que, diferente das demais, aqui nós temos um trato periódico ou sucessivo, de modo que a prestação, o conteúdo da obrigação, vai se cumprir por meio de atos reiterados, e não mais de uma vez só, e não mais em apenas um ato. Como sucede, por exemplo, na prestação de serviço, na compra e venda a prazo ou em prestações periódicas. É possível, portanto, que os sujeitos desse vínculo obrigacional não tenham interesse ou estejam dispostos a diferir a obrigação, ou seja, a estabelecer que o momento de cumprimento da obrigação é um momento futuro. Mas é possível também que esse cumprimento dessa obrigação, ou seja, a satisfação da prestação, que é o conteúdo da relação obrigacional, seja parcelado, seja fracionado no tempo, de modo que a obrigação continua una, constitui-se, por exemplo, por um determinado valor, mas esse valor vai ser pago dentro de um determinado prazo, ou seja, de maneira fracionada, de maneira parcelada. Quando nós temos uma obrigação de trato sucessivo, uma obrigação continuada, o principal aspecto é que o vínculo entre credor e devedor é um vínculo mais duradouro, de modo que as partes estão responsáveis pelo conteúdo obrigacional até que essa obrigação tenha sido integralmente satisfeita, até que não reste nenhum resquício, até que não tenha nenhuma parcela ainda em aberto, ainda pendente. Em razão disso, normalmente, para as obrigações de trato sucessivo, as obrigações continuadas, o credor pode exigir por parte do devedor alguma garantia. Garantia essa que também só será liberada, ou seja, só se desfaz da obrigação com o seu cumprimento integral, com a noção de satisfação completa da obrigação. O momento de recapitular alguns assuntos da nossa aula tem o objetivo de fixar os principais conceitos que foram objeto do nosso estudo nesse momento. Vamos verificar no quadro que itens importantes que nós estudamos na aula de hoje se relacionam com as obrigações de não fazer. Nós vimos que essas obrigações negativas, que se relacionam com abstenções, estão diretamente ligadas a um modo específico de inadimplemento, de modo que as obrigações que o devedor assume quando não cumpre esse dever de abstenção são bastante específicas. Ao falar das obrigações divisíveis e indivisíveis e das obrigações solidárias, nós vimos que é possível o instituto da subrrogação, ou seja, o credor que recebe, o devedor que efetua o cumprimento da obrigação, está subrrogado nos direitos em relação aos demais. Um aspecto bastante relevante da nossa aula de hoje diz respeito às obrigações de meio e de resultado e como elas se diferenciam. Nas obrigações de meio, o devedor está comprometido, está empenhado apenas na diligência para a obtenção de um resultado final e não necessariamente naquele resultado, de modo que empreendendo a sua técnica, todos os seus serviços, toda a sua bagagem de conteúdo, de artística ou mesmo de técnica, para a obtenção daquele resultado, a obrigação está satisfeita, de modo que, ainda que o resultado não seja alcançado, o devedor está liberado do vínculo obrigacional. Nas obrigações de resultado, isso não acontece. Nas obrigações de resultado, este devedor só será considerado liberado, desonerado do vínculo obrigacional, quando efetivamente ele alcançar o resultado. Um dos exemplos mais clássicos e famosos das obrigações de meio diz respeito aos serviços prestados pelos advogados. O advogado não está em uma obrigação de resultado, não se compromete à entrega de uma tutela jurisdicional desta ou daquela maneira, até porque isso não está sob o seu controle, mas a sua obrigação consiste em aplicar a sua técnica, a sua diligência e a sua cautela
na condução de determinado processo, na condução de determinado interesse, aliado ao que foi estabelecido através, por exemplo, de um contrato de prestação de serviços advocatícios. Em geral, nós temos uma certa divergência quanto à obrigação de meio ou de resultado quando nós falamos nas famosas cirurgias plásticas. Será que o profissional médico que está obrigado naquela determinada relação jurídica obrigacional se compromete ao meio a entregar apenas a sua diligência, a sua técnica para a obtenção de determinado resultado, ou está vinculado, está obrigado a entregar um resultado, de modo que apenas com a satisfação efetiva do paciente sobre determinado procedimento é que ele encontra-se liberado. No campo estético, no campo das cirurgias plásticas, de reparações estéticas, essa é uma questão que vem sendo cada vez mais discutida, cada vez mais nós nos aproximamos de identificar qual é de fato a obrigação que o profissional médico assume para si nessas situações. Com isso, nós encerramos a nossa segunda aula e nos encontramos em outra oportunidade para continuar o nosso estudo sobre o direito obrigacional.